zombam de mim, me olham com desprezo e destratam minha fé. Não conseguem entender como posso servir a um Deus que não posso ver. Mas não há como negar que Ele é real. Basta olhar para o mundo e vais ver. Se há um Deus maior que comanda toda a terra, o céu e o mar, procure ver melhor e entender que Ele é teu Criador. São nos mínimos detalhes que presente Ele está. Em cada novo dia podes perceber que não há razão para duvidar. Há um Deus maior, há um Deus maior. Criam teorias para provar o impossível, fechando suas mentes para aceitar o Criador. Enganados pelo mal, seguem sem perceber que só há um rumo a seguir. Não permita se enganar por explicações que te afastam para longe de Deus. Se há um Deus maior que comanda toda a terra, o céu e o mar, procure ver melhor e entender que Ele é teu Criador. São nos mínimos detalhes que presente Ele está. Em cada novo dia podes perceber que não há razão para duvidar. Há um Deus maior, há um Deus maior. Se há um Deus maior que comanda toda a terra, o céu e o mar, procure ver melhor e entender que Ele é teu Criador. São nos mínimos detalhes que presente Ele está. Em cada novo dia podes perceber
que não há razão pra duvidar. Há um Deus maior. Há um Deus maior. Há um Deus maior. Amém. Feliz sábado, irmãos. Que bom que você está aqui na casa de Deus, na igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus, buscamos a sua presença. Nesse momento, iremos abrir a tua palavra para estudar, Senhor, o livro sagrado, Pai. Pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos capacite. Da mesma maneira que o Espírito Santo inspirou os profetas a escreverem os livros, Senhor, que nesta manhã venha inspirar, iluminar o nosso entendimento, para que venhamos entender a mensagem que o Senhor destinou a todos nós nesta manhã, Senhor. Tu conheces o coração de cada crente que aqui se encontra. Alguns vieram de uma semana conturbada, outros, Senhor, com ansiedade. Alguns vieram para agradecer. Mas a verdade é que quando nos reunimos na tua casa, todos nós, o nosso único objetivo é ouvir a tua voz, Senhor, e adorar o teu nome, Pai. Portanto, ó Deus, que todo espírito de ansiedade, de inquietação, de dúvida, Senhor, nesse momento seja jogado por terra e que o solo de cada coração aqui presente venha a ser preparado para que quando a semente da tua palavra cair nesses corações, Senhor, venha brotar uma poderosa planta, meu Deus. Que desta maneira cada crente aqui seja vivificado pelo poder da tua palavra. Essas bênçãos lhe rogamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um prazer voltar aqui à igreja de Madureira. Deus seja louvado por uma igreja maravilhosa e bonita. E que o Espírito Santo continue a atuar na vida de cada irmão que aqui se encontra. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no livro de Daniel. Hoje nós iremos estudar o livro de Daniel. Rapidamente, é claro que ali em 20, 30 minutos, nós não iremos conseguir ver todos os detalhes desse livro maravilhoso. É um livro fantástico. Ali na classe dos adolescentes foi muito bom, porque eles estão estudando sobre Daniel capítulo 7. Eu tive a oportunidade de ali relembrar com eles, né, e rever pontos fantásticos do livro de Daniel. E ali foi um estudo maravilhoso sobre Daniel capítulo 7. Iremos ter hoje uma visão um pouco geral, não talvez com tantos detalhes como tivemos ali na classe dos adolescentes, mas uma ideia um pouco do livro de Daniel. Agora, algo interessante, amigos. Durante muito tempo, o livro de Daniel foi visto pela autocrítica, foi visto pelo mundo secular como um livro mentiroso. Por quê? Porque, amigos, ele conta as profecias de Daniel, ela tem exatidão matemática. Profecias que se cumprem com acertos de minutos e segundos, dizem alguns até. Então, por ser um livro tão assertivo nas profecias, por ser um livro com tantos detalhes, quando os estudiosos leem o livro de Apocalipse, de Daniel, e aqueles que olham para o livro de Daniel com um olhar crítico, falam, não, esse livro é uma mentira, ele foi escrito muito tempo depois do cumprimento de tudo isso, porque ele vem com detalhes.
como refutar a isso, irmãos? Primeiro, quando você analisa o texto em hebraico do livro de Daniel, ele apresenta um hebraico antigo, um hebraico condizente, uma escritura, uma literatura condizente com a época da qual ele foi escrito realmente, livro do ano 600 a.C. O estilo literário, e aqueles que são professores de português, professores de línguas, sabem muito bem do que eu estou falando. O estilo literário de uma literatura acompanha a época daquela literatura. E principalmente neste tempo na qual o papel não era tão disponível, era algo caro. Ninguém iria gastar dinheiro e tempo para promover um material que não era condizente com a época. Não, é datado do ano 600 a.C. Segundo ponto se encontra, não é o tema do nosso sermão esta manhã, mas se encontra lá na história entre o capítulo 5 e o capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 de Daniel, amigos, conta a história de Daniel na cova dos leões. Capítulo 5 de Daniel conta a história de Daniel. Ele é chamado à presença de uma festa. O rei Belsazar foi dar uma festa, e no meio daquela festa, então, o rei Belsazar estava fazendo uma festa com os utensílios reais. E então, naquele momento, com os utensílios da casa de Deus, e então naquele momento aparece uma mão bem forte escrevendo na parede: Mené, Mené, Tekel, Parsim. Aí Daniel é chamado para interpretar aquele sonho, aquela escrita na parede. E aí, quando Daniel chega à presença do rei, Belsazar fala assim: Daniel, se você me falar o que está escrito na parede, você vai ser o terceiro no reino. Os críticos, então, durante muito tempo, pegaram esse livro de Daniel e falaram: isso é mentira, porque nunca houve em Babilônia um rei chamado Belsazar. Amigos, nós temos que lembrar que Babilônia é hoje onde é o Iraque, e ninguém em sã consciência vai lá no Iraque fazer escavações arqueológicas, não é verdade? Nem pagando dinheiro as pessoas vão. E hoje o governo iraquiano, ele permite com que se construam favelas, residências em cima dos sítios arqueológicos. Não há nenhum respeito lá, até porque eles não têm tempo para se preocupar com isso. A prioridade lá é outra, hoje lá é outra. Veja bem, eu acho que está faltando aqui, vai me deixar na mão em qualquer momento a bateria, só avisando. Veja bem, amigos, o livro de Daniel, então, conta a história do rei Belsazar. E aí os críticos, eles falavam o seguinte: não há em Babilônia um rei chamado Belsazar. Bem, lá na década de 50, década de 70, amigos, foi achado o tablete de Nabonido. Na verdade, esse tablete, ele já tinha sido achado há muito tempo. Ele já existia, esse tablete, mas ele foi traduzido, conseguiu ser traduzido, esse tablete que se encontra lá no museu, em um museu na Inglaterra. Primeiro ele esteve no Museu do Louvre e depois foi para a Inglaterra. E ele foi traduzido. E nesse tablete diz que houve em Babilônia um rei chamado um rei chamado Nabonido. Não há problema, a Bíblia fala de Nabonido e a arqueologia achou sobre Nabonido também. Nabonido é conhecido. A controvérsia era em cima do nome Belsazar. E nesse tablete de Nabonido diz que quando Nabonido, ele conta que ele saiu para guerrear durante 6 anos para expandir as fronteiras. Ele saiu então para expandir o reino, para guerrear. E durante esse tempo, Nabonido deixou em Babilônia o seu filho como príncipe corregente. Qual era o nome dele? Belsazar. É por isso que quando Daniel chega na presença do rei, amigos, o rei Belsazar fala para ele: Daniel, você vai ser o terceiro no reino, porque ele já era o segundo. Amigos, veja bem, o que era no passado uma das maiores dificuldades para nós defendermos o texto bíblico, é hoje, para o crente, uma das maiores evidências de que a Bíblia chegou aos nossos dias com
tamanha exatidão, chegou sem nenhuma alteração, porque somente alguém do lado de dentro da história, alguém que vivia a história, poderia contar com tamanhos detalhes que Belsazar era o segundo no reino. Que maravilha, amigos. Esse é o texto bíblico, isso é o Espírito Santo permitindo e protegendo o que é essencial na Bíblia, para que chegue aos nossos dias, para que então você tenha certeza de que o nosso Deus é um Deus verdadeiro. O livro de Daniel é fantástico, amigos. É um livro maravilhoso. Agora existe um pano de fundo por trás do livro de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Verso 2: o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou para a terra de Sinar. Amigos, o livro de Daniel, ele mostra em todos os caminhos a soberania de Deus. Em todo o livro, a soberania de Deus, ela fica clara e evidente. Agora, o Senhor lhe entregou, estranho, né, amigos? O Senhor lhe entregou nas mãos. Amigos, isso aqui é algo que nos traz um desconforto como crente. Porque nós vivemos em uma cultura em que as pessoas são, desde criança, a cultura da retribuição. Se você fez isso, certo, você vai ganhar isso. Se você se comportou bem, filho, no Natal você vai ganhar bicicleta, né? Se você tirar notas boas, você... Então é algo intrínseco, né, no pensamento humano. Ainda mais em nosso mundo, que é um mundo pós-moderno, né? É o mundo da troca, enfim, um mundo consumista. Isso é algo comum. E aí, quando a gente percebe agora Deus entregando o povo dele, é algo que nos desconforta, amigos. Mas a verdade é que você vê isso no texto bíblico em todo momento. Quando nós voltamos à história de Jó, abrindo aqui apenas uma janela, é Deus que apresenta Jó na história. A última coisa que Satanás queria naquele encontro era saber de Jó, e Deus vai e joga Jó no fogo. Quando você vai ao Novo Testamento, lá no Novo Testamento, Deus, ele permite com que estoure uma perseguição na igreja, para que os discípulos então se espalhem, e eles literalmente, quando você observa o trabalho geográfico na qual o Espírito Santo direciona os apóstolos, e em alguns momentos o texto bíblico diz, e o Espírito Santo impediu com que Paulo fosse para tal lugar, e mostrou para Paulo ir para tal determinado lugar, ou seja, ele joga Paulo no fogo. O Espírito Santo direcionou Jesus ao deserto para ser tentado, é claro o texto bíblico. Isso nos traz um desconforto, amigos, porque nós pensamos o seguinte: eu estou vindo à igreja, eu estou devolvendo o dízimo, eu estou dando minhas ofertas, eu estudo a lição da escola sabatina, e não vai nada acontecer de errado comigo. Isso não é teologia bíblica, amigos. Não é isso que a Bíblia fala. Eu posso aqui ficar a manhã inteira e a parte da tarde toda mostrando diversos textos bíblicos, na qual Deus, ele fala que iremos passar por sofrimentos e dificuldades. Sabe por quê? Paulo resume muito isso lá em Hebreus capítulo 12, para que sejamos participantes da santidade de Deus. Em alguns momentos, amigos, Deus, ele permite com que as provações cheguem em minha vida, em sua vida. Sabe por quê? Porque da maneira como eu, Alexandre, estou hoje, eu não estou pronto para o céu. Você não está pronto para o céu. Então, às vezes, ele permite que através do sofrimento, através das dificuldades, nós venhamos a nos aperfeiçoar para nos prepararmos para o céu. Porque essa vida aqui, amigos, ela não é tudo. Essa vida aqui, ela na verdade ela é um hiato na história. Ela é passageira. O que é 80, 70, 120 anos, se algum ser humano chegar ainda hoje, para toda uma eternidade com Deus? Matematicamente falando, isso não é nada.
É 0,0000001% de toda uma eternidade que você vai viver. E é por isso que às vezes Deus ele permite com que algumas provações possam chegar na nossa vida, amigos. É igual um passarinho. Quem é passarinheiro aqui sabe muito bem do que eu vou falar agora. O que você faz com um passarinho? Quando você quer ensinar uma música para ele, você pega o passarinho, bota ele dentro de uma gaiola e bota um pano, não é verdade? Um pano preto, algum que ele não pode visualizar nada. E aí você bota a melodia para o passarinho ficar o quê? Escutando, ou você pega o passarinho e bota perto dos outros que cantam aquela melodia que você quer ensinar para ele. E aí, através naquelas trevas do passarinho, ele não enxerga nada, ele não visualiza nada, e ele só está escutando aquilo, ele só escuta aquilo, porque ele só vê trevas na frente dele. Ele só vê escuridão, ele só vê dificuldade, mas em meio àquilo ele vai escutando aquela melodia, até que ele aprende, até que um dia o passarinho está cantando, e você pode tirar então o pano preto, levar o passarinho no metrô, andar com o passarinho lá no trem, e levar o passarinho para o trabalho, pendurar o passarinho em qualquer lugar, que em qualquer lugar onde ele estiver, ele vai cantar aquela melodia. Assim Deus faz conosco, amigos. Às vezes passamos provações, às vezes passamos dificuldades, mas em meio a essas provações, em meio a essas dificuldades da vida, o nosso caráter é burilado. Passamos pela fornalha e começamos a aprender e a entender que precisamos viver e ouvir a melodia celestial, ouvir a música do céu. E vamos aprendendo e tomamos às vezes, e alguns precisam apanhar mais do que outros, porque alguns são cabeça dura, né? E aí precisam aprender e vão sofrendo mais, mas vão aprendendo, e até que chega um momento em que não importa as circunstâncias, quer seja na alegria, quer seja na tristeza, quer seja na riqueza ou na pobreza, não importa as circunstâncias, o pacto com Deus vai estar firmado, e em qualquer momento aquele crente vai louvar o nome de Deus e vai entender a mensagem de Deus para a vida dele. É isso que diz a teologia da Bíblia, amigos. Não a teologia do toma cá, olha, se você fizer isso eu vou te dar isso. Quem quis acusar Deus de que era um jogo de interesse foi Satanás. Mas a Bíblia nos mostra que Deus ele prepara o nosso caráter, porque o caráter, amigos, é a única coisa deste mundo que você vai estar levando para o céu. É o teu caráter, porque esse corpo, é esse corpo mesmo que Deus vai ressuscitar. É com esses olhos que você vai ver a Deus. Mas quando você comer da árvore da vida, comer do fruto da árvore da vida, diz o texto bíblico, que este corpo seu vai se transformando e vai se aperfeiçoando e vai melhorando, e Deus vai transformar esse teu corpo. Mas o que vai ficar é o teu caráter. E Deus está nos preparando para o céu. E o livro de Daniel nos aponta exatamente isso. Deus ele permitiu com que o povo dele passasse por um cativeiro lá em Babilônia. Ele entregou, porque Deus estava querendo burilar aquele povo, salvar aquele povo. Mas diz aqui o texto bíblico que este Nabucodonosor levou o povo de Israel, levou Judá à terra de Siná. Amigos, aqui havia uma última esperança de Deus. Vamos aqui fazer um exercício. Vamos fazer um exercício aqui. Gênesis capítulo 10. Os descendentes de Noé. Gênesis capítulo 11. Torre de Babel. Da Torre de Babel, vieram alguns descendentes, veio um homem chamado Sem. Dos Sem nasceram todos aqueles que são de origem, as línguas de origem semítica, que são as línguas lá do Oriente Médio. Dos descendentes de Sem, adiantando mais, descendentes de Sem, veio agora então um homem chamado Éber. Todos os descendentes de Éber falam hebraico. Dos descendentes de Éber, nasceu um homem chamado Naor. Naor foi pai de Abraão. E agora então, Deus tira Abraão do meio daquele povo, para então, de Abraão fazer uma grande nação.
Aí você tem Abraão, Isaac, Jacó. Aí Jacó um dia parte para uma luta com Deus. E no meio da luta, então, no final do dia, no final daquela noite, naquela luta, Jacó reconhece que estava lutando com Deus, e Deus toca na coxa de Jacó, Jacó cai e Deus muda o nome de Jacó. Jacó, teu nome agora é Israel. E agora, de Israel, então, ele tem 12 filhos, que se origina as 12 tribos de Israel. Só que aconteceu o seguinte, amigos. Depois veio vários reis, nós estamos pulando aqui milhares e milhares de anos, né, nesse exercício nosso aqui. E aí chegou um momento então que veio Salomão morreu. E quando Salomão morreu, o que aconteceu com as 12 tribos de Israel, que formava todo Israel? Se dividiu. 11 tribos para o norte e uma tribo para o sul. A tribo do sul foi quem? Judá, tribo do sul. As 11 tribos do norte era Israel e a tribo de Judá. Amigos, no reino do norte só subiu reis ruins. E o negócio foi tão dramático no reino do norte que Deus extirpou e o reino do norte deixou de existir. Amigos, só ficou o reino de Judá. Era a última tentativa de Deus. Da onde vêm os judeus? Por que judeus? Porque são do reino de Judá. Nós não temos os outros mais descendentes dos outras 12 tribos, de maneira tão clara como os judeus. Amigos, agora então era a última tentativa de Deus. O juízo, amigos, a provação, é uma última, às vezes, em alguns momentos, é uma última tentativa de Deus em tentar salvar o ser humano, em tentar resgatar o ser humano, e aqui estava acontecendo isso. Só que Nabucodonosor leva esse povo para a terra de Sinar. E amigos, aqui é o problema. Leva para a terra de Sinar. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Nós temos aqui a Torre de Babel. Gênesis capítulo 11 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de se falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemos-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e betume de argamassa, enfim. E aqui então, depois você em casa continua a leitura, você vai perceber que o povo aqui se revoltou contra Deus e eles constroem uma torre. E o negócio estava tão fantástico, e o negócio ia dar certo, e a empreitada ia conseguir, e o plano da salvação ia ser abortado, que se você ler em casa depois Gênesis capítulo 11, você vai ver Deus falando o seguinte: nós precisamos tomar uma atitude. Eia, desçamos e confundamos a linguagem dele, porque se nós não tomarmos uma atitude agora, não haverá restrição para que o homem possa fazer. Em outras palavras, o plano da salvação vai ter que ser abortado. Era aqui, e hoje na classe dos adolescentes nós até entramos nessa questão lá. É claro que Satanás estava por trás fomentando essas questões, mas amigo, isso aqui não foi, em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel, não foi uma rebelião direta de Satanás com Deus. O problema de Gênesis capítulo 11 foi uma rebelião do homem contra Deus. O homem contra Deus, não o inimigo. Às vezes nós temos o cuidado, que não, tudo é o inimigo, né? Tudo é inimigo. E como se tirasse eu, o ser humano, de lado. Não. Não é o inimigo. O que ele faz? Ele faz o comercial. Ele faz a tentação. A tentação, sim, ela nasce na mente de Satanás. Ela nasce na engenhosidade. Ele fica maquinando e trabalhando tentações. Agora, quem decide que vai ceder à tentação é você e eu. Quem decide ir lá na internet e clicar em um site errado é você ou eu. Quem decide mentir é você ou eu. Quem decide se enfiar em dívida é você ou eu. Ele pode criar meios, ele pode criar um mundo consumista e dirigir e arquitetar, mas quem decide ser consumista é você ou eu. Entendem? Amigos, Gênesis capítulo 11,
O inimigo fomentou, mas quem decidiu abrir uma rebelião aberta contra Deus, quem iria nesse momento abortar o plano da salvação, não foi Satanás. O homem, ele tentou abortar o plano da salvação. E aí Deus confunde a língua e resolve o problema ali e tira Abraão. E aí nós fizemos o exercício: Abraão, Isaac, Jacó, fracassou o reino do norte, fica só o reino de Judá. Só que lembre-se, amigos, os descendentes de Sem saíram da terra de Sinar livres. Saíram livres. Mas agora, milhares de anos depois, mais de 1000 anos depois, eles estão voltando para a terra de Sinar. Não na sua totalidade, porque 11 tribos fracassaram. Apenas uma tribo. E eles estão voltando como escravos. Saíram livres e estão voltando como escravos. Qual é o pano de fundo do livro de Daniel, então? Derrota. O pano de fundo do livro de Daniel, amigos, é derrota. Aparente derrota. Quantas vezes eu já parei e pensei assim: meu Deus, está tudo perdido. Olha o que ocorreu essa semana, amigos. Os noticiários, aquela atrocidade que houve na Baixada Fluminense, em Nilópolis. Derrota, né? Porque quando a gente vê um bandido morrendo, vamos ser sinceros, irmãos, quando a gente vê uma pessoa má morrendo, a gente até aquilo, em certo momento de errado, não estou falando que é certo ou errado esse sentimento, mas aquilo traz pelo menos um sentido de justiça, não é não? O cara procurou o que era mal, quebrou as pernas, beleza. Mas agora quando a gente vê inocentes, né? Um pastor evangélico, e aqui abrindo uma janela para os adventistas, irmão White fala que nós devemos tomar em grande consideração pastores de outras igrejas, porque são servos de Deus lá. Servos de Deus, na luz que eles têm, são servos de Deus e vão ser cobrados por aquelas almas. Existem servos, pastores sinceros aí em diversas igrejas. E aí você vê, amigos, a gente olha assim e pensa: meu Deus, o mundo olha para o mundo político, a gente observa aí, a gente está no julgamento aí do mensalão, e a gente olha assim: meu Deus, olha o que está acontecendo, olha a impunidade. A gente olha para o mundo, a gente olha para o mundo social e as pessoas, há uma inversão de valores na sociedade. Certa vez, uma jovem conversando comigo, não desta cidade, de outra cidade, falou assim, falando assim: olha, ela iria firmar um namoro, e o rapaz da igreja adventista, da igreja batizado, falou assim: olha, o nosso namoro tem que ser livre. Tá ok? A gente tem que, os pastores, eles estão interpretando de maneira errada a Bíblia. Então a gente a gente deve ter relação sexual antes do casamento, isso é normal, tem que se conhecer antes. Há uma interpretação errada, não, os pastores da adventistas estão errados, interpretam errado a Bíblia. Veja, amigos. Então quer dizer, a gente olha para o mundo, observa aqui um fracasso do mundo, olha para o mundo internacional, aí as guerras, as crise econômica, desemprego. Só que quando a gente às vezes olha para dentro da igreja, amigos, infelizmente, o quadro não muda em alguns momentos. Não muda. Às vezes eu sou pastor, olho para dentro do ministério, e vejo: meu Deus, é isso. Aparente derrotas, amigos. Não é verdade? Igreja brigando com igreja, irmão com irmão, pastor com pastor. Irmãos, eu estou dizendo do mundo adventista.
dizendo da nossa realidade, amigos. Eu não vou falar de igreja A e igreja B, porque eu não sou pastor da igreja A e igreja B, eu sou pastor adventista. Aparentes derrotas. Só que agora como escravos para a terra de Sinar, amados. O livro de Daniel, amigos, o Antigo Testamento, melhor dizendo, ele utiliza sombras. Muitas sombras. Isso é algo comum na Bíblia. Por exemplo, todo o ritual do Antigo Testamento, amigos, eram sombras que iriam se cumprir na vida de Jesus. Então muita coisa que acontecia ali no santuário, aquele ritual, apontavam para Jesus. Tudo, a obra que Jesus fez na terra, a obra que ele faz hoje no santuário celestial, são sombras. Por exemplo, Moisés era uma sombra de Cristo. Moisés foi o intercessor do povo, Cristo é o nosso intercessor. Moisés precisou morrer para o povo entrar na Canaã terrestre. Jesus precisou morrer para que eu e você tivéssemos oportunidade de hoje entrarmos na Canaã celestial na volta dele. Sombras, não é verdade? Então a Bíblia utiliza muito no Antigo Testamento sombras, por exemplo, outros personagens bíblicos foram sombras de coisas que são realidades hoje. Por que eu estou falando isso, amigos? Porque Daniel é uma sombra nossa. A postura de Daniel, a maneira como Daniel se postou perante aquela sociedade, perante aquela situação, é uma sombra da geração que está prestes a ver Jesus voltar, da conduta que uma geração que está vivendo perto da onde Jesus vai voltar deve ter. Porque, amigos, na cultura, no momento, na vida de Daniel, era uma aparente derrota. Agora, se o livro de Daniel terminasse naquele momento ali, fosse só o versículo 1 e versículo 2, amigos, beleza, estávamos perdidos, mas aqui existe então um divisor de águas. O divisor de águas é do verso 9 em diante. Porque no verso 9 do capítulo 1 de Daniel diz assim: resolveu Daniel, amigos. E essa é a mensagem do livro de Daniel. Nenhum aparente quadro de derrota. É aparente. Sabe por que é aparente? Porque dentro dessa igreja existem crentes sinceros. Existem pastores também sinceros. Existem pessoas que nesse momento não conhecem a Deus, mas que são pessoas excelentes no mundo. Bons cidadãos que têm o temor de Deus no coração. Então nós podemos viver sim em um quadro de aparente derrota, mas o livro de Daniel nos mostra o que pode acontecer na vida da igreja, na vida do mundo, quando uma pessoa resolve ser fiel a Deus em um quadro de aparente derrota. É esse o livro de Daniel, amigos. É essa a sombra de Daniel para eu e para você hoje. Quando alguém decide ser fiel a Deus. Nabucodonosor aqui ofereceu muitas coisas a Daniel. Coisas que aparentemente para ele naquela época ia fazer sentido. Mas diz o verso 9, resolveu Daniel firmemente. Jesus está voltando. Precisamos resolver firmemente. Não se contaminar com as coisas deste mundo. E qual é o parâmetro para nós então? O mesmo parâmetro que foi para Daniel. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Existe aqui um parâmetro fantástico, na qual a Bíblia fala que seremos julgados até por isso. Amigos, Êxodo capítulo 20, a lei de Deus, se você pegar qualquer concordância bíblica, alguns dizem assim, não, mas só depois de Êxodo 20 que teve a lei de Deus. Pegue qualquer concordância bíblica e você vai ver a lei de, depois assim, o temor do Senhor antes de Êxodo capítulo 20. E você vai ver que os mandamentos de Deus sempre existiram. Aqui por uma questão
de ensino e pedagógico, Deus ele precisou deixar escrito a lei dele, porque senão iria se perder. E por trás da lei de Deus existem princípios maravilhosos. Êxodo capítulo 20, verso 3, primeiro mandamento: não terás outros deuses antes de mim. Qual é o princípio por trás desse mandamento? Fidelidade. Daniel era fiel a Deus. Fidelidade. Daniel foi fiel ao extremo. Jovem, seja fiel ao extremo. A tal ponto que um dia, quando ameaçaram Daniel: Daniel, se você orar de novo a esse Deus, você vai ser jogado na cova dos leões. Daniel falou: eu vou orar a Deus. E que eu vá para a cova dos leões, mas eu vou orar a Deus. Fidelidade. Segundo mandamento, verso 4: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não a adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Segundo o princípio por trás da lei de Deus aqui, amigos, culto. Como este Deus deve ser cultuado? No tempo de Daniel também havia uma confusão religiosa, havia muito espiritismo, coisas, ocultismo, enfim, várias, um sincretismo religioso. Mas Daniel falou: não, eu vou cultuar ao meu Deus da maneira correta. Da mesma maneira hoje, algumas igrejas, amigos, querem fazer do culto um show, um palco, um entretenimento. Culto não é entretenimento. Culto é um encontro da criatura com Deus. Como este Deus deve ser adorado é o princípio por trás do segundo mandamento, culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Verso 7. Esse mandamento não é que você tem que fazer assim: eu não vou dizer o nome de Deus. Não é isso. No Antigo Testamento, amigos, na cultura do Antigo Oriente Médio, o nome carregava um significado. Hoje a criança nasce, você dá o nome que quiser para a criança. Naquela época não era assim. O nome poderia mudar no decorrer da vida, porque no nome da pessoa estava atrelado características das pessoas. Aquela pessoa, com o nome dela, ela carregava muita coisa. Sabe o que acontece neste mandamento? Amigos, quando um profeta, ele se virava perante o povo e falava assim: assim diz o Senhor, blá, 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 blá. Ele estava carregando toda uma história, uma experiência com Deus. Amados, da mesma maneira você é cristão, você é um adventista do sétimo dia, você é um jovem de Jesus, e aonde quer que você vá, você carrega o nome de Deus. Lá vai um jovem adventista, lá vai um filho de Deus. E quando você e eu tomamos uma atitude errada, o que nós estamos fazendo? Jogando o nome de Deus na terra. Não sei aqui, eu já ouvi isso na minha vida. Você é crente e faz isso, amigo? Aquilo é um tapa sem luva. Não é verdade? Você é crente e está fazendo isso. Eu estou jogando o nome de Deus por terra. Entende? Então, o princípio por trás do terceiro mandamento é reverência em todos os lugares da tua vida. No trabalho, na igreja, em casa, no quarto, na internet. Reverência. Vamos para o quarto mandamento? Não, pulamos. Todo mundo pula aí fora, a gente pula também. Mas vamos para o quinto então. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Qual o princípio por trás deste mandamento, do quinto mandamento, amigos? Respeito e autoridade. Filhos, não é para você honrar teu pai e tua mãe só se ele for bom. É muito fácil honrar quem é bom. É no imperativo: honra teu pai e tua mãe, independente se ele for bom ou ruim. Respeito e respeito às autoridades. Agora, para os pais também, porque para alguém ser honrado, deve ser digno da honra. Então, da mesma maneira em que este mandamento primariamente dá uma ordem aos filhos, evoca secundariamente uma possibilidade, não uma possibilidade, mas uma vontade do pai em querer ser digno de honra do filho. Mas primariamente, filhos, o mandamento diz: honra. Sabe por quê? Porque se o pai quebrar o elo de não ser digno da tua honra, o mandamento ele não dá possibilidade
de uma bagunça na sociedade, porque ele diz para os filhos no imperativo: honra, respeito à autoridade. Eu sou professor aqui, tem professores da escola da Adventista e de outras escolas, amigos. Eu não tinha ideia que a educação estava no nível que está hoje. Eu não digo da educação adventista, não estou falando da educação como um todo. Como um todo, disciplina, sala de aula, enfim. Sabe qual é o problema? A sociedade não sabe mais o que é ter respeito à autoridade. Se esse mandamento fosse seguido, amigos, nossa sociedade estaria melhor. 6º mandamento: não matarás. Proteção à vida, proteção à sua saúde, à minha saúde. Não é matar, ir lá e dar um tiro, não é só isso não, ou deixar de atirar em alguém. É qualidade de vida, é a mensagem de saúde entrando aqui por trás, o princípio por trás do 6º mandamento. Muitas famílias estariam melhores, vivendo de maneira melhor, tendo uma mente mais saudável, se protegessem melhor a vida, e o mundo estaria melhor hoje. 7º mandamento: não adulterarás. Qual é o princípio? Pureza. Pureza, amigos. Pureza no namoro, pureza no casamento. O adultério não é apenas o ato. É claro que a culminação do adultério é o ato em si do adultério. Mas o adultério, amigos, ele não começa quando você está lá diante da situação, não. Começa primeiro com um sonho. Quantas famílias foram destruídas? Quantas doenças sexualmente transmissíveis? Por causa, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2020 haverá um aidético para cada família. A probabilidade, enfim. Vamos então para o 8º mandamento: não furtarás. Honestidade era o princípio. É o princípio por trás desse mandamento. Honestidade nas relações. Honestidade com Deus. Olha aí, amigos, dízimos e ofertas. Eu não roubo ao Senhor. O texto bíblico diz: rouba. Aonde? Dízimos e ofertas. Honestidade na declaração do imposto de renda. Honestidade, amigos. Meu carro essa semana bateu o motor, deu um problema no motor, enfim, precisou ir para retífico o motor. Amigos, fiquei maravilhado com a honestidade do mecânico, não o conhecia, Deus dirigiu. E a gente fica com medo dessa hora, não é verdade? Fica com medo. Honestidade nos relacionamentos. 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Veracidade é o princípio por trás desse mandamento, amigos. Você ser verdadeiro. Proteção à sua integridade, proteção à minha integridade. Nada de fofoca dentro da igreja, fora da igreja, em nenhum lugar. Proteção à integridade, veracidade. E o 10º mandamento então, amigos: não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, enfim, princípio. É um princípio que a nossa sociedade pós-moderna precisa entender muito bem. Uma sociedade consumista. O princípio por trás do 10º mandamento é contentamento. Você se contentar. Quantas pessoas estão se endividando, amigo, comprando aquilo que não precisa comprar, não é verdade? Saiu um novo, saiu agora o iPad 5, né? Saiu o 5, iPhone 5. Não, eu quero 5 já. Mas o 4, não, mas eu quero 5. E se enfia em um cartão de crédito, rolando dívida. Não, eu quero agora aquele tênis, eu quero aquela roupa, eu tenho que ter agora aquela geladeira. Amigos, um dia desses eu fui ao shopping, eu vi uma geladeira, ela só falta voar. É verdade, eu olhei e fiquei à frente da geladeira, parecia um painel de espaçonave. E eu falei com minha esposa: mas será que ela gela? Porque faz tudo, né? Tem que gelar também. Não estou falando que está errado em você ter essas coisas. Não é errado, amigo. Mas o princípio aqui é contentamento. É você não se endividar. É você não cobiçar aquilo que não está nas tuas mãos ter. Por que o texto bíblico bota a mulher do próximo? Porque não está nas tuas mãos ter aquilo. Existem coisas que você pode ter, que você pode abocanhar, que não está errado em você adquirir. Mas existem certas coisas que não é para você, meu irmão, que não é teu, que não é da vida do cristão. Não cobiçarás os entretenimentos lá do mundo, o game que o mundo joga, a página da internet que o mundo anda. Você não tem que cobiçar como se fosse um sofrimento, não está ali.
Não, é você se contentar com aquilo que Deus lhe dá. Entendeu? É você se contentar. Não é que você está errado em comprar um carro novo. Não, você tem que ter. Final do ano estou me programando, eu tenho que ter. O meu já está com 220 mil rodado. Carro de pastor sabe como é, né, irmão? A gente anda e anda mesmo. 220 mil, 2003, 220, não é comercial não, tá, irmãos? É para vocês terem uma ideia. Mas 220 mil carro rodado. Eu tenho que ter um novo, mas agora eu vou comprar aquilo que cabe dentro do meu bolso. Se não der, não vai dar para comprar o que eu sonho. Porque o que eu sonho não dá, irmãos. Não dá, nunca vai dar na minha vida. Como pastor não, a não sei que eu, faço um negócio por fora e perco o ministério. Mas não dá, amigos. Tem que... Mas é contentamento, 10º mandamento, amigos. Esse mandamento aqui a gente podia fazer um simpósio aqui em um final de semana sobre o consumismo, o cristão em um mundo consumista. Só trabalhando este mandamento aqui, amigos, contentamento. E esses eram os princípios de Daniel. Eram os princípios que Daniel seguia. E eram os princípios que você, jovem, eu como pastor, todo mundo, nós devemos seguir. Mas por que eu estou falando isso? Vamos então para a parte final. Daniel capítulo 1, verso 21. Termina o capítulo de Daniel. Daniel capítulo 1, verso 21. Termina o primeiro capítulo de Daniel dizendo o seguinte: e Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Sabe por quê, amigos? Sabe quem é Ciro aqui? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45. E aí você vai descobrir de quem Ciro é sombra. Isaías capítulo 45. Verso 1. Assim, Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele a porta, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrantarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Amigos, não há tempo de nós entrarmos nos detalhes, mas depois você pega um livro de história, leia o capítulo 44 de Isaías e o capítulo 45, porque Isaías já falava com tamanhos detalhes de como seria a conquista de Ciro sobre Babilônia, quebrar a porta de ferro. Isso aqui, amigos, detalhes. Eu estou lendo o texto e a história está me vindo na minha cabeça agora. Detalhes da tomada de Ciro sobre Babilônia. Capítulo 44, verso 27, diz que digo às profundezas das águas, seca-te e eu secarei os teus rios, de uma maneira miraculosa. Alguns dizem que Ciro desviou o curso do Eufrates, outros dizem que foi um milagre, mas de fato é que o rio Eufrates, que alimentava a Babilônia, secou, e desta maneira, numa cidade que era intransponível, Ciro conseguiu entrar nessa cidade. Ciro entrou naquela noite na qual Belsazar estava dando aquele banquete. Naquela mesma noite, Ciro entrou no rio Eufrates com um pequeno exército e ele dominou a cidade de Babilônia. Dominou sem muito derramamento de sangue. Ele dominou a cidade de Babilônia. Depois atacou mais 2 capitais, como a profecia lá de Daniel capítulo 7 diz. Ele dominou Babilônia. E sabe o que Ciro fez? Libertou o povo de Israel. Ciro é uma sombra de Jesus. Sabe o que o Daniel capítulo 1 diz? Que se você, mesmo em um mundo de aparente derrota, mesmo em um mundo de aparente fracasso, resolver, Daniel 1, verso 9, em seu coração ser fiel a Deus, você vai permanecer até Ciro. E Ciro é uma sombra do nosso maravilhoso Jesus, que está voltando a segunda vez para nos libertar deste cativeiro pecaminoso e nos levar para essa mansão celestial. Que maravilha, amigo. Eu quero convidar você esta manhã a resolver em seu coração ser como Daniel. Se preparar para a volta de Jesus, porque Ele está voltando, amigos. E é preciso tomar uma decisão. Essa decisão não pode ser adiada, porque Jesus pode voltar a qualquer momento para um de nós. Eu posso sair daqui. Você vê o que aconteceu com o pastor Nelson, seu irmão, e sua esposa. Eles estavam vindo de uma inauguração da igreja.
Era a inauguração de uma igreja. E ali, por entre aquelas estradas do interior de Minas Gerais, um acidente tirou a vida do seu irmão, pastor Onésio, e de sua esposa. E agora está internado lá no Hospital Silvestre. Olha como é a vida. Para a sua esposa e para o seu irmão não há mais chance. Eles já estão dormindo, aguardando o dia da ressurreição, quando Jesus voltar. Então, para eles, Jesus já acabou. Amigo, por que você está brincando então com a sua salvação? Por que eu brinco com a minha salvação? Precisamos ter a mesma decisão de Daniel. Podemos parecer que tudo está perdido, sim, mas não está perdido. A igreja não está fracassando, porque Deus guia esta igreja. Deus, ele guia a história do mundo, e é isso que diz o livro de Daniel. Deus, ele guia o povo de Deus, ele guia o povo que é militante. Pode sofrer aqui, pode sofrer ali, pode parecer derrota, mas Deus guia a história do mundo. E o livro de Daniel deixa de maneira bem clara que ele vai dar um fim a esse mundo, libertando o seu povo, e vai libertar você também. Mas alguma libertação ele já faz agora na tua vida, te libertando do peso da culpa, te devolvendo paz no coração, devolvendo paz para a tua família. Pastor, tu não sabe o inferno que eu vivo lá em casa. Eu não sei, mas eu sei que a paz Deus pode devolver para a tua casa e para a tua família. Porque paz na Bíblia, amigo, não é ausência de guerra, mas é ter a presença de Deus no coração e na vida. E é por isso que você vê Daniel mesmo como cativeiro, tendo paz. Você, naquela época de Daniel, os outros profetas também tendo paz. Neemias indo lá depois reconstruir o muro. Mas você vê Neemias, mas Neemias com uma paz, uma segurança. Não, Deus está comigo. Leia o livro de Neemias. Olha só as dificuldades. Neemias de um lado pegando, de um lado diz o livro de Neemias, enquanto alguns estavam reconstruindo o muro, o outro estava tendo que segurar a espada. Mas Neemias com uma segurança. Não, Deus está conosco, Deus vai nos dar a vitória. Paz. Paz não é ausência de guerra, amigos, isso diz o mundo. Mas a Bíblia fala que paz na Bíblia é um atributo divino, não humano. É por isso que Isaías capítulo 9, verso 6, Jesus é chamado do príncipe da paz. Você quer ter paz, ele vai te dar agora, nesse momento. Certeza de que ele está contigo, ele vai entrar com você na cova dos leões, na fornalha. O quarto homem da fornalha, ele entra com você na fornalha. Ele não tira você da fornalha, mas ele entra na fornalha, é o quarto homem da fornalha. Ele entra na cova dos leões e fecha a boca dos leões, ele traz paz. Mas um outro aspecto da libertação, amigo, Jesus só vai cumprir quando ele voltar. O meu pai, amados, ele é deficiente físico, eu não entendo o que meu pai fala. E como gostaria de caminhar com meu pai, mas não posso. Essa libertação que eu tanto almejo, eu só vou ter quando Jesus voltar. Essa irmã que faleceu nessa semana aqui da igreja, essa libertação que a igreja, que os entes queridos dela almejam de andar com ela, não vai ter agora. O consolo vai vir agora, porque diz a palavra de Deus que o Espírito Santo é o Consolador, e ele vai dar o consolo. Mas a libertação completa de ter a pessoa em carne e osso novamente é quando o nosso Ciro, é quando Jesus voltar e nos libertar. Quer você se preparar para a volta de Jesus? Tem você esse desejo? Levante sua mão. Agora então o irmão Gilvanildo, perdão, irmão, ele vai vir cantar. E eu quero fazer aqui, amigos, o Espírito Santo está falando que eu preciso ir além aqui. Eu preciso ir além. Eu sei que existem pessoas aqui que estão passando por dificuldades e que precisam sair dessa igreja com uma decisão selada com Jesus. Precisam ser incomodadas. Eu quero que nesse momento todos aqueles que levantaram a mão
Fiquem em pé, por favor. Todos vocês que levantaram a mão falando, Senhor, eu quero me preparar. Beleza. Só que o Espírito Santo está me falando que há pessoas que ainda não passaram pela experiência do batismo e que precisam vivenciar essa experiência para se preparar para a volta de Jesus. Não que o batismo é o fim, amigos. Um dia desses eu estava conversando com um aluno lá na escola que está se preparando para o batismo, e eu falando, olha, o batismo não é o fim, o batismo é o começo de uma caminhada. Talvez você precise passar pela experiência do batismo, do rebatismo, eu não sei, mas precisa se preparar para a volta de Jesus. Eu quero orar com você aqui à frente. Há alguém aqui assim que quer se preparar para essa experiência? Eu quero orar, amigo. Se o Espírito Santo está lhe incomodando, vem aqui à frente, por favor. Vem aqui. Deus seja louvado por essas decisões. Vem aqui, Derek. Deus seja louvado. Eu quero chamar o ancianato aqui da igreja, o ancião jovem também, para abraçar essas pessoas. Mas eu quero rapidamente mostrar aqui um jovem. Fica aqui à frente, sim, por favor, Derek. Esse aqui é um jovem lá da escola, amigos. Ele já terminou o estudo bíblico. E ele falou que tem o desejo de se batizar nesta igreja. E ele carece das orações de vocês, amados. Não era para ele estar aqui hoje. O que eu aconselhei ele a fazer hoje, aos olhos acadêmicos, pedagogos, estou completamente errado. Porque a mãe dele, amigos, pagou um curso pré-vestibular para ele até o final do ano. E a mãe dele pensa que ele está lá agora de manhã no pré-vestibular. Mas ele vai terminar o culto e vai lá ao pré-vestibular. Mas ele não queria estar lá, amigos. Ele queria estar aqui com vocês. E eu falei assim, Derek, se você vai na igreja na qual quero que você frequente. Eu sei que cada um de vocês aqui que vieram aqui à frente tomando essa decisão, também tem lutas, também tem dificuldades. Mas Deus vai dar vitória a vocês, assim como vai dar ao Derek também. Eu peço que vocês orem por essas pessoas. Eu acho que não dá para dar aqui as mãos, mas vamos dar as mãos, vamos procurar envolver essas pessoas que aqui estão. Por favor, o Ministério de Louvor aqui à frente, enquanto o irmão canta essa última música, pode ir cantando, irmão. Vamos fazer aqui uma corrente de oração e um momento de entrega e de intercessão para as pessoas que aqui vieram. Pode soltar a música, o Ministério de Louvor vindo aqui à frente, vamos envolver aqui essas pessoas, vamos dar as mãos. E vamos fazer um momento de oração aqui. Dormindo no meu leito, em sonho encantador, então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas,
hosanas ao grande Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Cessaram as hosanas dos coros infantis. O ar em torno se esfriou, ao sol faltava a luz. No alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. No alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hosanas nas alturas, hosanas ao grande Rei. A cena se mudou, surgia em esplendor a divina cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, também em seu brilhar, e todos que queriam podiam lá entrar. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Na muito feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém, Jerusalém, onde está a raia? Hosanas nas alturas, hosanas sem cessar. Hosanas nas alturas, hosanas sem cessar. Amém. Amém. Senhor Deus, maravilhoso Pai, acabamos de ouvir, Senhor, e louvar uma letra de uma música que fala da nossa esperança, Senhor. Estamos aqui esta manhã porque almejamos, sim, a estar em um mundo onde a morte, meu Deus, não vai mais existir, onde o sofrimento não fará parte mais do cotidiano, meu Deus. Almejamos estar contigo, sim, nas mansões celestiais, Pai. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito a cada momento nos capacite, nos transforme, Senhor, talvez em meio às provações. Não importa, ó Deus, mas temos certeza que quando nós estivermos contigo nas mansões celestiais,
nós iremos olhar para trás e iremos falar, Senhor, que não houve um caminho melhor do que esse que o Senhor nos conduziu, Pai. Agora aqui à frente, esta manhã, vieram pessoas, Senhor, que tomaram a decisão de descer às águas batismais, Senhor. Alguns mais rapidamente, outros talvez daqui a um tempo a mais, eu não sei, Pai. Alguns pelo rebatismo, mas vieram aqui à frente porque precisam, Senhor, fazer parte do Teu povo que está se preparando para a Tua volta, Pai. É claro que o inimigo não está satisfeito com essas decisões, mas que os Seus santos anjos capacite-os, Senhor, proteja-os e guie eles não só até o tanque batismal, mas muito além do tanque, Senhor, aonde nascerão como testemunhas vivas, como testemunhas, como pessoas, como crentes, como adventistas, que estarão se preparando para a Tua volta e trabalhando para a Tua igreja, Senhor, para que a mesma a cada dia mais avance no terreno do mal e leve muitas almas aos Teus pés, Pai. Meu Deus, abençoa a igreja de Madureira, Pai. Abençoa a liderança desta igreja, que consiga essa liderança abraçar esses membros, Senhor, e que esta igreja seja uma igreja vitoriosa para este bairro, Pai. Abençoe ao pastor William como pastor deste distrito, dando a ele também discernimento nas decisões, Senhor, e na orientação para esta igreja, Pai. Meu Deus, prepara-nos a cada dia para a Tua volta. É muito bom, Senhor, porque o que estamos vivendo aqui é um antigozo, é um pequeno vislumbre do que teremos nas mansões celestiais, Senhor. Essas bênçãos lhe rogamos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.